Se na primeira aula nós vimos uma dança simples entre sujeito e verbo, agora nós entraremos num baile de gato que exigem um pouquinho mais de prática e atenção. Bora para a segunda parte de concordância verbal? Quando o sujeito for um sujeito coletivo, neste caso, o verbo ele permanece no singular. Então, ainda que o coletivo ele indique mais de um, o verbo permanece no singular. Quando tivermos a expressão mais de um, normalmente utiliza-se o verbo no singular, a não ser que a ação ela seja recíproca. Vamos observar o exemplo. Mais de um aluno chegou cedo, ok? Então, sem ação recíproca, né? Ou seja, eu pratico ação e recebo ação, isso daí é uma ação recíproca, quando eu pratico e eu recebo ação, certo? Então, neste caso, o verbo no singular. Agora, quando for uma ação recíproca, na qual eu estou praticando a ação, mas eu também estou sofrendo a ação, daí, neste caso, podemos encontrar o verbo no plural. Vamos observar. Mais de um aluno se abraçaram. Então, você entende que enquanto uma pessoa abraça a outra também, ela, além de ser abraçada, ela também vai abraçar. Então, se eu disser os noivos abraçaram-se, percebe que o noivo abraçou a noiva, né? Que por sua vez também praticou e recebeu a mesma ação. Então, ações recíprocas, verbo pode permanecer sim no plural também, tá? Um dos que. O verbo pode concordar com um, ou ele também pode concordar com dos que. Então, vamos observar os exemplos. Mais de um aluno chegou cedo. Então, neste caso, a concordância com um. Você é um dos que mais estudam. Então, a concordância aqui é feita com o numeral um, então permanece no singular. Agora vamos observar. Você é um dos que mais estudam, então a concordância aqui é feita com dos que, portanto, plural. Ou eu poderia também dizer você é um dos que mais estuda. Então a concordância aqui é feita com o numeral um, portanto, no singular. Porcentagens e frações. Neste caso, concorda-se com o numeral. Vamos observar o exemplo. 50% dos alunos faltaram. Como nós temos aí o numeral 50, então o verbo ele permanece no plural, concordando então com este numeral. Verbo haver com sentido de existir. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós temos lá os tipos de sujeito, nós temos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E uma das formas de você encontrar a oração sem sujeito é observando o verbo de forma imparcial, aquele que não se refere a nenhum sujeito específico. E aí, nós tínhamos lá o verbo haver com o sentido de existir. Mesma coisa aqui serve para concordância. Sempre que nós tivermos o verbo haver com o sentido de existir, então, na frase, você vai substituir mentalmente, entende? Você não vai colocar ali na frase, a não ser que o exercício esteja solicitando. Mas se mentalmente você conseguir substituir o haver pelo verbo existir, é porque o haver ele sempre vai permanecer no singular. O existir não, tá? O existir flexiona normalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu esteja numa sala de cursinho. Então, eu digo assim, existem muitos alunos nesta sala de cursinho. Então, percebem que eu poderia substituir o haver pelo existir, ou existir pelo haver, no caso, eu poderia dizer assim, há muitos alunos nesta sala de cursinho, entende? Então percebe que ainda que eu tenha lá a palavra muitos, que indicam várias pessoas, percebe que o verbo haver, ele não flexiona, mas o existir, por sua vez, sim. O existir flexiona normalmente, tá? Só que o haver, quando ele tiver o sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, nós deveríamos dizer,
há muitos alunos nesta sala de cursinho. Então, todos os verbos fazer, haver, ser, que indicaram uma impessoalidade, ou seja, que não faça referência a nenhum sujeito, eles vão sempre permanecer no singular. Vamos observar mais exemplos. Verbo fazer, então, indicando o tempo passado, tempo transcorrido, ou seja, algo que já aconteceu. Se eu disser para vocês assim, faz 20 anos que me formei. Então, mesmo que eu tenha o numeral 20, o verbo fazer, ele não flexiona. Por quê? Porque refere-se a um tempo transcorrido, a um tempo passado. Agora, prestem atenção, se eu disser para vocês assim, os alunos fazem muito barulho no corredor. Então, neste caso, eu estou falando sobre um tempo presente. E como eu tenho aí alunos, eu faço essa concordância, portanto, no tempo presente, o verbo fazer, ele sim, flexiona normalmente. Ele só não vai flexionar quando se referir a passado, ainda que seja 2, 10, 100 anos ou qualquer numeral, certo? Então, aquela regrinha que vocês conhecem desde pequenos, o verbo ele sempre deve concordar. Se eu tenho um numeral 2 ou mais, significa plural, então o verbo tem que concordar com ele. Ok, gente, essa regra continua funcionando, tá? Ela não vai funcionar apenas para o verbo fazer, e isso quando indicar tempo passado, tempo transcorrido, ok? Então, neste exemplo que eu dei para vocês, faz 20 anos que me formei, ok? Indica tempo passado. Então, eu não posso dizer fazem de forma alguma, porque está indicando tempo passado, tempo transcorrido. O verbo ser, indicando tempo ou indicando distância, também ele é impessoal, certo? Quando nós tivermos sujeito oracional, ou seja, aqueles em que o sujeito ele é representado por meio de uma oração. E só para nós relembrarmos de que maneira que nós temos uma oração, por meio do verbo. É assim que você reconhece uma oração, contando os verbos. Então, por exemplo, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, 2 orações e assim sucessivamente. Se eu tiver 10 verbos, eu tenho também 10 orações, ok? Então, quando eu tenho um sujeito oracional, ou seja, aquele representado por uma oração, o meu verbo ele permanece no singular. Vejamos o exemplo. É preciso estudar. Então, observem aí, o verbo ele permanece no singular. É preciso estudar. Olha só esse caso. Quando nós tivermos um coletivo, mas esse coletivo ele estiver acompanhado de um complemento no plural, normalmente vocês sabem que o coletivo ele pede para que o verbo permaneça no singular. Mas quando você quiser enfatizar este complemento, então você colocará o verbo no plural. Então vamos observar o exemplo. A multidão gritava. Neste caso, você está concordando com a multidão. Só que imaginem a seguinte situação: você queira enfatizar o complemento verbal. Então, a ideia do complemento verbal. Então, neste caso, o verbo poderá flexionar para o plural. Vamos observar. A multidão gritavam palavras de ordem. Neste caso, eu quero enfatizar o complemento, que são as palavras de ordem. Então, neste caso, sim, pode haver a concordância no plural. Bom, e como eu sempre digo, é exercitando que vocês fixam melhor o conteúdo. Vamos para alguns exercícios aqui. Vamos observar. Primeiro exercício. Mais de um candidato, aí nós temos um espaço que deve ser preenchido pelo verbo comparecer, certo? A prova. O que nós devemos encaixar aí, pessoal? O verbo no singular, certo? Então, a expressão mais de um exige o verbo no singular, exceto, estão lembrados? Se houver a reciprocidade. Mais de um aluno se abraçaram. Aí, no caso, é uma ação recíproca, né? Pratica-se e recebe-se a ação ao mesmo tempo. Aí, neste caso, iria sim para o plural. Como não é o caso aqui,
nós vamos dizer compareceu, ok? Número 2, aqui nós vamos completar com o verbo haver. Muitos alunos na escola. Então, vamos completar com o verbo haver. Aqui, o verbo haver, ele teria o mesmo sentido de existir. Eu poderia dizer assim, existiam muitos alunos na escola, certo? Então, neste caso, o verbo haver, ele não pode flexionar para o plural. Nós devemos colocar havia muitos alunos na escola. Tudo bem? Verbo haver, com o sentido de existir, não flexiona para o plural. Bom, aqui neste caso nós temos, no terceiro caso, um sujeito oracional. Vamos observar. Nós temos um espaço e aí, como o sujeito é oracional, você vai completar de que maneira? É preciso cuidados. Então, nós temos aí a palavra cuidados, ser que é impessoal, mais preciso, que é invariável, então o verbo ele deve permanecer no singular. É preciso cuidados. Ainda que cuidados esteja no plural, você vai colocar este sujeito oracional no singular, ok? Verbo fazer, pessoal. Vamos observar a frase. 3 anos que não viajo. Então, eu devo concordar. Mislene, eu tenho aí o numeral 3. Ok, mas lembra que diz para vocês o seguinte? O verbo fazer, indicando o tempo passado, o tempo transcorrido, ele não flexiona. Pode ser que seja 3, 10, 20, seja o que for. Mas se ele indicar tempo passado, o verbo fazer não flexiona. Ele não vai para o plural. Guardem essa informação. Como que nós encaixaríamos o verbo fazer nessa frase? Faz 3 anos que não viajo. Exatamente, verbo permanecendo no singular. Faz 3 anos. Porque indica o quê? Tempo passado, tempo transcorrido, certo? Vamos fazer a concordância com o verbo chegar, as provas e os alunos. Então, eu posso fazer a concordância tanto com o mais próximo quanto com os dois. Mas aqui, como os dois estão no plural, nós vamos concordar com chegaram as provas e os alunos. Então, verbo anteposto ao sujeito composto. Vamos concordar aqui neste caso ou com o mais próximo ou com os dois. Mas como a palavra mais próxima também está no plural, nós vamos concordar da seguinte maneira. Chegaram as provas e os alunos. A maioria dos estudantes participou da revisão. Então, como nós temos aqui um coletivo, né, partitivo, a concordância deve ser feita com ele, neste caso no singular. A maioria sendo coletivo, o verbo permanece no singular. Mas vocês também devem se lembrar que, caso eu queira enfatizar a ideia da pluralidade, eu também posso colocar este verbo no plural, ainda que o mais comum seja ele permanecer no singular. Vamos observar. A maioria dos estudantes participou da reunião. Como eu não quero enfatizar os estudantes, eu vou fazer a concordância com quem? Com a maioria, certo? A não ser que você quisesse enfatizar os estudantes. Então, aí neste caso, ficaria no plural. Mas, vias de regra, nós fazemos a concordância com quem? Com o coletivo, certo? Que no caso aqui é a maioria. Número 8. A multidão gritou palavras de ordem. Então, aqui, como nós temos o coletivo multidão, nós vamos concordar o verbo no singular, ok? Aí, aqui a concordância com o verbo reclamar. O povo reclamou de mudanças. Como nós temos aqui um sujeito coletivo, concordância com quem? No singular. Lembrem-se sempre. Então, neste caso, o povo reclamou de mudanças. Número 11. Aqui nós vamos concordar o verbo faltar, que deve concordar sempre com o sujeito. Então, como aqui são 5, o sujeito é representado pelo numeral 5, nós vamos dizer faltam 5 dias para o exame. Concordância, então, com o numeral. Olha só, 12ª. 15% dos estudantes faltaram à aula. Concordância sendo feita com o numeral
15. Número 13. Um dos que mais, vamos observar, concordando com o verbo merecer, o prêmio foi ele. Vamos concordar então com a expressão dos que. Então, um dos que mais merecem o prêmio foi ele. Então, neste caso, eu vou concordar com dos que. Aqui novamente, verbo fazer indicando tempo passado, tempo transcorrido. Então, neste caso, o verbo ele não flexiona. Aqui nós temos faz muitos anos que não nos vemos. Então, o verbo fazer, indicando tempo passado, não flexiona. 15ª, verbo chegar anteposto ao sujeito composto. A concordância pode ser feita, então, de duas formas. Chegaram ao local o médico e os enfermeiros, ou chegou ao local os médicos e os enfermeiros, certo? Como o médico aqui está no singular, eu poderia também fazer essa concordância com o médico que é o mais próximo, o sujeito mais próximo. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos a parte 2 do nosso vídeo com os casos de regras especiais de concordância verbal. Espero que você tenha gostado. Não deixem de praticar mais exercícios para fixar melhor. Quanto mais você pratica, mais você vai fixar o conteúdo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos também chegarem até você. Compartilha com quem precisa conhecer um pouco mais sobre a concordância verbal. Português na prática com Miss Lene. Aqui você aprende fácil, entende rápido e lembra sempre.